O início da história de Governador Valadares é um retrato em preto e branco de uma época. A cidade brotava dos sonhos e das pranchetas, para se tornar visível pelos olhos e pelos corações a fluir de todos os quadrantes. As comodidades do vilarejo eram precárias, mas acolhedoras. O lazer em família, as festividades, tudo estava ali. Era um bom começo para a comunidade que estava em franco desenvolvimento. Mas também havia a improvisação, a carência, o vazio e principalmente a poeira anterior ao asfalto. Poeira que tingia tudo e todos com suas mãos invisíveis. Mas nossa história começa bem antes disso, em uma época remota, onde nem mesmo as lentes das antigas máquinas fotográficas alcançavam. E é essa história que estaremos retratando aqui, o gênesis de nossa origem como povo e como cidade. A cidade de Governador Valadares conta atualmente com uma população de cerca de 232 mil habitantes e ocupa uma posição estratégica na economia do leste mineiro. Atualmente, pode-se dizer que a cidade vive em tempos modernos. Mesmo afastada de grandes centros, a cidade vai se desenvolvendo com uma estrutura econômica focada principalmente no comércio. Mas quem vê esta cidade relativamente tranquila não imagina que no passado ela era uma das cidades mais promissoras do estado de Minas Gerais. O caminho para a civilização estava aberto. Matas virgens, um rio ligando o sertão ao mar. A palavra de ordem era adentrar a selva, explorá-la. O início documental da região leste de Minas Gerais se dá em 1808, no dia 13 de maio, por ordem de Sua Majestade Dom João VI, com a criação das 6 regiões militares do Rio Doce, uma das quais localizada na margem esquerda do Rio Doce, em frente ao Pico do Ibituruna. A capitania de Minas viveu durante o século XVIII o auge da mineração do ouro e da extração de diamantes. Nesta época, a faixa do território, localizada na região leste, entre a área central mineradora e a capitania do Espírito Santo, era conhecida como Sertões do Rio Doce.
Esta zona era coberta pela majestosa Mata Atlântica e, durante o período minerador, serviu de barreira natural ao contrabando do minério precioso. A mata é temida. Índios que devoram gente, lugar de segredo, de febres que dizimam. Na imaginação do homem branco, a floresta é povoada de sonhos e de medos. Em 13 de maio de 1808, alimentado por informações do governador de Minas e dos interesses econômicos, políticos que havia em Minas Gerais, o regente Dom João vai fazer um decreto em que ele declara guerra ofensiva aos índios botocudos e determina a ocupação da região do Rio Doce, que chamavam de Sertão do Rio Doce, e que, na verdade, abrangia desde a região da Zona da Mata até a região do Jequitinhonha, do Médio Jequitinhonha, toda a região de floresta do que é hoje Minas Gerais. E ele forma 7 divisões militares, divide esse território em circunscrições militares e cada divisão fica responsável por uma circunscrição. Às vezes eu acredito que o governo, a coroa na época, aumentava a dimensão dessa situação para poder chegar ao que eles pretendiam, né? Que eram as nossas riquezas. Então criou-se uma situação tamanha onde o Dom João VI, 1800, na primeira década de 1800, assinou a Carta Régia determinando uma guerra. E os índios viveram momentos de uma história genocida, onde morreram muitos índios. Em Minas Gerais não foi diferente. Nós já lemos que haviam mais de 50 povos em Minas extintos, que na verdade são subgrupos dos tupis, dos guaranis, enfim, uma série de outras etnias que vão surgindo. E aí surge esse nome Botocudos, porque eles usavam aqueles adereços, aqueles enfeites na boca, que isso era coisa denominada pelos portugueses, chamavam de Botocudos, que era o bodoque, que colocavam na boca. Interessante, né? A coroa simplesmente ela incentivava para que qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil, ou mesmo de Portugal, que quisesse vir para o leste, para o Médio Rio Doce, né, ela dava as condições, tinha uma política de terras para que as pessoas viessem para cá e se tornassem dono de terras e cultivassem essa terra. Mas não era fácil, porque aqui graçavam muitas doenças endêmicas, né, como malária, paludismo, etc. Então, o que primeiro haveria de ser feito era realmente conquistar o lugar, catequizar os índios, ou amenizar a chamada selvageria indígena, né, que diziam que os botocudos eram conhecidos como antropófagos, né? Eles comiam gente, quer dizer, o pessoal não tinha aquela preocupação de pegar doença, de ser uma mata fechada, muitas feras, muitos animais ferozes, aquela coisa toda, e a dificuldade de se acessar o local, né? Isso só começou a acontecer, quer dizer, a conquista do lugar para se tornar vilarejo, vila, etc., no final do século XIX e início do século XX. Né? Que aí começou a se estabelecer a primeira comunidade, né, com destacamento policial, né, algumas pessoas egressas até da própria Guerra do Paraguai vindo para cá, e aí sim começou a se estabelecer uma pequena comunidade com pessoas egressas das cidades vizinhas daqui. E as cidades que vão surgir, então, em toda essa região, vão surgir a partir dos quartéis dessas divisões militares. A cidade de Naque era o quartel-general da 1ª Divisão do Rio Doce. A cidade de Belo Oriente era o quartel do Galo, da 1ª Divisão do Rio Doce. A cidade de Governador Valadares era quartel da 6ª Divisão do Rio Doce, quartel de Dom Manuel. E aí foram se formando esses quartéis, e a partir desses quartéis, então,
vão se formar pequenos núcleos, muito pobres inicialmente, e depois, ao longo do século XIX, principalmente do século XX, vão evoluir para cidades. O embate entre indígenas marcou a colonização e, na verdade, só terminou com a sujeição ou extermínio dos silvícolas. A captura de índios para o trabalho escravo ocorreu em todas as capitanias. Isso não impediu que os botocudos, guerreiros por natureza e instinto e pouco afeitos à agricultura, dominassem o médio Rio Doce e o nordeste da bacia, mantendo-se em permanente luta contra os brancos. Os botocudos eram considerados bárbaros pelos próprios bárbaros. Apanhados vivos, se deixavam morrer. Durante um certo período, aos nobres falidos e fugidos de Portugal seriam concebidas grandes porções de terra. O que interessava era o desbravamento e a navegação do Rio Doce. Desejava-se, antes de tudo, fixar o homem à terra. Mas não se pensou no indígena como real ocupantes daquelas terras. Na região de Peçanha havia um comandante muito sanguinário chamado Januário, que praticava um processo de guerra ofensivo que depois vai ser muito utilizado, inclusive, na fase posterior. Com apoio de índios malalis, monoxós, índios inimigos dos botocudos, já em contato com os portugueses, ele vai organizar processos de entrada na mata para dar caça a esses índios. Então ele cercava as aldeias, na verdade não eram aldeias, eles chamavam na época de rancho, porque os índios botocudos, eles eram povos nômades. Então eles não ficavam muito tempo no mesmo lugar. Então eles se estabeleciam de forma muito precária, eles só acampavam num determinado lugar até seguir em frente. Mas com o conhecimento desses locais, eles cercavam esses índios e antes que o dia amanhecesse, eles invadiam esse local e davam morte a maior parte das pessoas. Os prisioneiros que sobravam eram usados para carregar material como carregadores. E eles levavam as crianças que eram depois distribuídas ou vendidas como escravas. Ao chegar em Peçanha, os homens que tinham chegado vivos eram simplesmente degolados. Ele colocava todo mundo num grande círculo, depois de rezar o terço e a ladainha, ele executava. Então isso era de uma violência sem precedente. Na região leste de Minas Gerais surgia então a localidade que mais tarde deu origem à cidade de Governador Valadares. O quartel da 6ª Divisão Militar foi levado em Figueira, onde foi criado o Porto das Canoas, denominado Porto de Dom Manuel. Em torno do porto surgiu um amontoado de casebres, onde os moradores levavam uma vida pacata, cheia de dificuldades. Mas o nome Porto de Dom Manuel ficou restrito ao uso oficial, pois desde os primeiros tempos, a localidade ficou conhecida como Porto da Figueira. Com o tempo, nos tornamos o povoado de Figueira do Rio Doce, que começando como um rancho de tropas, onde os habitantes das redondezas iam fazer compras de mercadorias de consumo, até se tornar um pequeno povoado.
Dos antigos habitantes do Arraial, apenas Serra Lima, nascido em Figueira em 1874, veio a se destacar. Os pioneiros da estrada de ferro foram Segismundo Costa, Manuel Birro, mas logo vieram outros, todos participando efetivamente do desenvolvimento da Figueira do Rio Doce. Com um desenvolvimento lento no início, causadas pela falta de estrutura e distanciamento dos grandes centros. Valadares ela foi, em primeiro lugar, nas primeiras décadas desse século, um entreposto comercial, onde as canoas subiam o Rio Doce trazendo querosene, sal e outras coisas necessárias para os habitantes da região de Peçanha, que era a sede do município. E aqui se estabeleceu um pequeno núcleo aí perto da ilha, aquela rua Prudente de Moraes, por ali afora, e onde o principal negócio era as transações envolvendo as cargas de burro, aquele movimento de tropas indo e vindo na direção de Peçanha. Com o advento, a conquista, iniciando, as primeiras comunidades, as primeiras pessoas vindo para aquela região, para essa região, mais pessoas vinham se chegando, pessoas do Nordeste, pessoas da própria região, Então, logicamente, o que a gente tem que determinar aqui é que o ponto principal, crucial, o ponto determinante para a conquista do Médio Rio Doce e para a chegada de mais pessoas para cá, para realmente se tornar uma comunidade, foi a década de 10, no século XX. O governador Valadares, que chamava Figueira, era um pequeno lugarejo, sem muita importância. A ferrovia atravessa o rio e chega em Figueira em 1910, e a partir dessa data que Figueira começa um processo de desenvolvimento. A construção da estação ferroviária consolidou a posição de Figueira como entreposto comercial e deu início ao crescimento do pequeno vilarejo. Com a estrada de ferro, começaram a chegar os primeiros pioneiros. O comércio, a indústria e a agropecuária estavam surgindo na cidade. Não havia, é certo, mão de obra para a construção da ferrovia. Numa região despovoada, cuja população era composta basicamente por pequenos comerciantes, aventureiros e pelos remanescentes indígenas. Com a chegada da ferrovia em Figueira e pela posição estratégica que o pequeno lugarejo ocupava, vai atrair pessoas das regiões mais tradicionais, já ocupadas há mais tempo, como a região de Goiânia, Virginópolis, Peçanha, toda a região do Suaçuí, e da região também de Manhuaçu, Muriaé, na Zona da Mata,
e até do Espírito Santo, que vão se instalar num comércio e vão abrir fazendas. E vão abrir fazendas de café. Algumas firmas importantes do litoral de Vitória vão se instalar, uma firma principalmente, a firma Mafra, para comprar o café e ao mesmo tempo fornecer produtos. Então, a atividade cafeeira e junto com a atividade da extração da madeira vai permitir, né, o desenvolvimento do comércio, o desenvolvimento da atividade econômica e vai permitir uma maior ocupação populacional. Havia um projeto, o governo federal tinha um projeto de estabelecer essa ligação do Espírito Santo, né, do Porto do Espírito Santo até Diamantina, né, chamada Vitória Diamantina. Então eles já vinham construindo a estrada de ferro, né, vencendo toda a parte de Vitória, avançando, né, em direção ao médio Rio Doce. E com isso, as populações, a mão de obra que a estrada de ferro Itabira Iron, que era chamada, não era Vitória Minas, ainda era Itabira Iron, vinha avançando em direção ao médio Rio Doce e os recrutando pessoas para a construção da ferrovia. E nesse avanço, ocorriam pessoas de todas as comunidades, de toda a parte do Brasil, ocorriam essas pessoas para virem ajudar na construção, né? E logicamente passando esse avanço, se aproximando do então vilarejo, né, Figueira, e depois Figueira do Rio Doce, as pessoas iam ou não se fixando nos lugares, iam se fixando em Colatina, fixando em Aimorés, em Conselheiro Pena, né, e Figueira do Rio Doce. Então é um marco para nós aqui da região, em 1910 é um marco, porque estabelece a chegada da estrada de ferro Vitória Minas aqui. Vitória Minas, é lógico, é o que trouxe realmente o progresso para toda a região, todo o Vale do Rio Doce perfeitamente. Naquela época nem se pensava em minério, me parece que não. E o projeto é mesmo só para... Então, me lembro muito bem porque vinha de Vitória saindo, pernoitava em Aimorés. Depois, mais adiante, pernoitava, passou depois Valadares. E depois vinha Aimorés, pernoitava, vinha para Valadares, depois era mais ou menos assim. E daqui para Nova Era. Era o fim da linha, não existia Itabira. Depois de certo tempo que eles então fizeram o ramal para Itabira em função realmente do minério. Porque a estrada de ferro cortava praticamente o centro da cidade, porque a cidade, nós tínhamos aqui a rua Sá Carvalho, né? Onde tem hoje os Correios e Telégrafo, ali era a estação, né? Nós morávamos com a nossa casa ali na Marechal Floriano, ainda aquele prédio que ainda existe ali até hoje. É até interessante que nós morávamos e os trens, a estação era ali o movimento todo de trem ali. Era muito interessante porque quando nós estávamos jantando em casa, assim que chegava o trem, daqui a pouco eles batiam palma. Era uma família querendo quarto, porque a casa de 3 andares, nossa casa de 3 andares, o que não era comum em cidades do interior, eles achavam então que era hotel. Mas isso era toda noite. O trem chegava, a gente bateu palma lá, a gente brincava, ainda arranja um quarto. Chegava o pessoal que queria quarto, que achava que era hotel. Mas naquela época a gente viajava, era uma festa, a chegada, né, dos trens. Então os rapazes, moça, então a gente ia para assistir a chegada do trem, pra gente era uma festa, coisa bonita, né? Fazia o footing, né? As meninas, né? Então era alegria, entendeu? A saída também, às vezes de madrugada, pela madrugada, né? Às vezes chegava à noite, o trem atrasava muito e a gente viajava. A gente viajava, por exemplo, naquela época a gente usava para sair daqui para outra cidade, de um modo geral era de terno, os homens. A gente, mesmo rapaz, a pessoa viajava de terno, gravata e às vezes chapéu e com um guarda-pó. Por quê? O guarda-pó para proteger, e nem só a poeira, né? Como a fumaça, as fagulhas,
porque a máquina soltava às vezes e aí queimava, era muito normal. De vez em quando se sentia cheiro de roupa queimada. Então, tá queimando alguma coisa e tudo mais. O vilarejo de Figueira teve seus visionários. Talvez o mais significativo deles tenha sido o alemão Guilherme Gisbert. Trabalhou na construção de várias estradas importantes. Em 1934, fixou-se em nossa região. Era um habilidoso estrategista. Já naquela época, alertava a população sobre a devastação das matas do Rio Doce e as consequências destes atos. Em seu relato escrito em 18 de setembro de 1935, ele relata: Figueira, que ainda hoje é distrito de Peçanha, há muito já deveria ter sua autonomia. Privilegiada pela sua excelente topografia, em um encruzilhamento de 4 estradas com ligação com os grandes centros. É urgente, porém, que o governo ponha paradeiro à derrubada e queimadas das matas e dos grandes latifúndios que pegam grande quantidade de terra e a enchem de capim. Com a construção da rodovia, estas terras antes isoladas, quase sem valor, terá agora grande valia e depende do governo e de seus habitantes mudar a face desta região. O que eu posso dizer, por exemplo, sobre o Médio Rio Doce, sempre foi um clima quente. Não sou especialista da área, sempre foi um clima quente, úmido, abafado, mas com o processo de desertificação que foi submetida essa região, quer dizer, isso trouxe enormes prejuízos para a nossa cidade. Então, relatos, por exemplo, como do Guilherme Gisbert, o Guilherme Gisbert ele é tido como um dos primeiros ecologistas da cidade. Quando a Companhia Belgo-Mineira veio aqui na cidade, em meados da década de 30, e com enormes discursos de que a chegada da companhia para cá ia trazer benefícios de toda sorte, etc. e tal, ele já alertava que a nossa cidade a região possuía cobertura vegetal e biodiversidade, tanto de fauna como de flora, muito superior à floresta amazônica. O Rio Doce era caudaloso, piscoso. Eu me lembro quando criança havia muito peixe, a gente comia muito peixe do Rio Doce. Então muitas pessoas pescavam e isso foi acabando. As matas também, que eram incríveis. É interessante até lendo esse livro Fome em Canaã, escrito por Agripa Vasconcelos, eu fiquei sabendo por que em criança eu via aquelas toras enormes na Praça da Estação. A Praça da Estação é lá na Rua Prudente de Moraes. A estrada de ferro passava bem ali, então no centro da cidade. E havia umas toras que entrando, saindo, as toras estavam ali. E agora eu fiquei sabendo porque muitas toras eram abandonadas pelo tamanho delas. Elas não cabiam nos vagões da estrada de ferro. Se fosse pela Avenida Minas Gerais, então tinha uma estradazinha
tinha um terreno e depois a outra parte era tudo mata virgem. Você andava em mata virgem, sair daí para você ir para Teófilo, meu caro. Antes de construir a Rio Bahia, tanto o seguinte, e tinha a Pela Macaco, tomou apelido, um lugarejo aí, de Pela Macaco, e quando chegaram, muitos morreram, eles, espiões, os trabalhadores morreram de febre, então ele tinha botaram até apelido de Pela Macaco. Era pura mata virgem, gambá, isso aí eu via e tudo mais, essas coisas, tudo, era mata virgem, coisa mais linda. A gente chegava, por exemplo, quando chegamos até lá no topo lá, a cavalo, coisa tremenda, eu medroso, né, assim, acabando pensando até que o animal não subia, e a gente olhando, era só o verde, coisa mais linda, como se estivesse em alto mar, você só vê água e céu, e aqui o verde e o azul do céu, coisa mais linda, né? Então era por mato. Bom, meu pai era chefe do Distrito de Fiscalização de Terras e Matas, então era muito interessante, porque botar fogo na Ibituruna não era crime. O crime era roubar madeira do Estado. Entendeu? Então, para você derribar, que eles falavam, são as derribadas de madeira, era uma coisa complicada, porque não tinha motosserra, não tinha nada disso. Então, era primeiro no machado. Eles iam solapando, né, a árvore, e depois ela caía, fazia aquele barulhão. E aí caía, fazia aquele rombo no meio da mata. Depois eram retiradas as folhas, depois vinham 2 homens com um serrotão, uma serra, né, que chamava corrupião, e tirava aquela lasca, aquela coisa, depois colocava um finco enorme e a junta de boi tirava aquilo com as correntes para levar para a rodovia, para a estrada que não tinha, para colocar em cima de uma carreta. Então, isso demorava. Por ser uma região, né, com muita floresta, por isso nós tínhamos aqui, eu lembro mais ou menos, 18 serrarias na cidade. Então esse foi o ciclo da madeira. Foi extraindo, até que acabou tudo, quer dizer, vai extraindo a madeira e vem a pecuária, né? Mas no ciclo da madeira a movimentação era um pouco maior, né? Porque hoje a pecuária, você com uma fazenda enorme, você precisa apenas de 2, 3 empregados. Um momento importante para a futura cidade de Governador Valadares foi a decisão da Câmara Municipal de Peçanha de mandar fazer, em 1915, a planta geral da figueira, garantindo-lhe o traçado atual de sua área central. O serviço de topografia foi executado por Olímpio Caldas Freitas, tendo como carpinteiro José de Serra Lima de Oliveira como seu auxiliar. Nasce aí uma grande controvérsia que até hoje chama a atenção, pois a tradição atribui à Serra Lima a autoria do traçado da cidade de Governador Valadares. Em 1915, o prefeito de Peçanha, do qual pertencia a Vila de Figueira, havia encomendado ao engenheiro da Estrada de Ferro um plano urbanístico para Figueira. O que vai ser muito importante para a cidade, que vai permitir a cidade crescer planejada no primeiro momento. Depois isso vai mudar. Mas no primeiro momento, a parte central da cidade ela foi toda planejada. E na época o prefeito atribuiu a um carpinteiro, filho do último
comandante do quartel Dom Manuel, o cabo Máximo, chamava Serra Lima, que nasceu aqui, ainda no século XVIII, vai entregar para ele a responsabilidade de fiscal da Prefeitura de Peçanha, para que na ocupação da área planejada não ferisse a planta. E ele vai fazer isso com um zelo tão grande que, inclusive, depois foi atribuído a ele o desenho, a planta da cidade, e a principal praça da cidade tem o nome dele, que é a Praça Serra Lima. Ao Serra Lima, uma pessoa simples, um senhor de uma moral, um homem simples, muito correto, que era o único encarregado, que eu mais ou menos me lembro, a gente era rapazinho, garoto, essa coisa toda, eu conheci muito, né? E ele era o encarregado, tomava conta do loteamento. Falaram na ocasião que isso aqui foi, a planta daqui foi um engenheiro da Vitória Minas, que aqui permaneceu e que trabalhava porque foram construídas, estavam construindo as estradas ainda, e muitos trechos, aonde passava a máquina estava construído, não tinha dúvida nenhuma. Mas então o Serra Lima aqui, espécie de um encarregado de Peçanha. Na verdade, esse traçado de Valadares existe uma polêmica. Muitos falam que o traçado da cidade se deve ao Serra Lima, né? Tem uma outra versão que favorece a prefeitura de Peçanha, né? E que diz que o senhor Luiz Gonzaga da Rocha e Silva, que foi um dos primeiros farmacêuticos que vieram para cá na chegada da estrada de ferro Vitória Minas, ele veio dar cobertura às pessoas que trabalhavam aqui, e ele, que é o pai do Mário Rocha, em contato com a prefeitura de Peçanha, ele resolve contratar um engenheiro chamado Olímpio de Caldas Freitas, né, para fazer esse traçado do logradouro da cidade, que iria ser o centro da cidade. Enquanto a cidade se desenvolvia do outro lado do mundo, os Estados Unidos estavam entrando em uma crise galopante que resultou na quebra da Bolsa de Nova York em 29 de outubro de 1929. Abalados pela crise, os americanos reduziram drasticamente a compra de produtos estrangeiros e suspenderam os empréstimos a outros países. Na Figueira, o comércio era dominado pela filial da firma Mafra e Irmãos, isso até 1939, quando faliu devido à crise internacional de 1929. A empresa foi acampada por Oliveira Santos e Filhos, e mais tarde, esses foram substituídos por Seleme Hilel, que adquiriu todo o patrimônio da firma. A cidade vinha espalhando no campo, como se fosse o seu próprio prolongamento. Fartura no campo, fartura na cidade. Mas o que acontecia com o café em Figueira não era apenas o reflexo imediato da crise internacional. Nesta região, diferente do que ocorria em outras cidades de Minas Gerais, a queda da produção de café vinha sendo substituída pela criação do gado de corte. Nos limites do arraial, gigantescas toras de madeira são derrubadas e levadas para serrarias. A madeira entrava bruta e saía transformada em dormentes e pranchões.
Das águas do rio viviam muitos trabalhadores da cidade. Em uma época difícil faltava luz, água tratada. Só não faltava coragem para enfrentar o dia a dia. Figueira não possuía ruas calçadas e a poeira era a marca registrada do vilarejo. Isso fazia do espanador um companheiro inseparável do comerciante. Os comerciantes vendiam de tudo, de tecidos a cereais, ferragens, armarinhos, chapéus, armas e munição. Vendiam óculos e dentadura que já vinham prontos e o freguês experimentava para ver se servia. Até então, Figueira era iluminada por lampiões e carroceiros retiravam água do Rio Doce para vender nas casas, cobrando por cartola. Logo foi inaugurado o gerador elétrico tocado a caldeira a vapor que iluminava parte da cidade. A vida era muito simples, você não tinha... É muito rústica, tudo terra, os relatos que você vê da época, né? O que chamava muita atenção era o poeirão, quando batia o vento, a poeira subia. E aí todo lojista tinha que ter o famoso espanador, porque todo dia a primeira coisa que tinha que fazer era tirar o pó das mercadorias. Não tinha luz elétrica, a primeira energia veio da firma Mafra, que estabeleceu um gerador para si e aproveitou, tinha sobra de energia e forneceu então para a vila, funcionava só à noite, uma luz precária. E uma vida muito rústica, muito simples. Eles falam muito, a fartura daquela época e tudo, tá, tinha fartura, arroz, feijão, carne de porco, né? Agora, tinha formiga cabeçuda desse tamanho, que era um horror, que as comia os pés de couve, que era uma tristeza. A couve estava lá bonita, chegaram no dia seguinte, tinha uma folha, tinha comido tudo. As laranjas eram azedas e, diferente da laranja de hoje, que não tem semente, naquela época você exprimia assim, para chupar uma laranja, tinha mais semente do que tudo. E ainda tinha uma coisa muito interessante, que as pessoas, de modo geral, não conheciam o valor nutritivo dos alimentos, entendeu? Então hoje, qualquer pessoa de periferia, de qualquer canto de morro, elas conhecem, que sabem que tem que dar raspinha de maçã o bebê, sabe que tem que dar caldinho de limão. Tudo isso é importante. Naquela época era uma briga, porque não podia... Limão, principalmente quando a mulher estava menstruada, o limão era um veneno. O mamão, você disputava com o passarinho, porque se você não pegasse, porque era nativo, o passarinho comia. Naquela época não tinha um plástico para você colocar em cima das coisas. Não tinha, né? Naquela época não tinha papel higiênico. Vocês já pensaram? Não tinha papel higiênico, não tinha mods, não tinha geladeira, não tinha gelatina, não tinha leite condensado. Ninguém acredita, panela de pressão, nada disso tinha, não. Enceradeira, a casa era lavada. O escovão já é outra coisa, já foi depois, né? Quando começou a dar uma cerinha, aquele escovão, para lá e para cá, para lá e para cá. E os banheiros também, não era dentro de casa. Ele chamava privada, casinha ou então latrina, que era lá fora. Que era lá fora, você ia lá. E
e tinha pessoas que eram assim, muito puras, né? Então era uma dificuldade, porque as casas geralmente não tinham muros, eram cercas. E as cozinhas não tinham pia também não, era na bacia. Você limpava um frango, uma galinha na cozinha. Depois você pegava aquilo tudo que você tirou de dentro da galinha, jogava no quintal. Os urubus vinham, fazia festa. Era desse jeito. A água, meu Deus do céu. A água era trazida, é o seguinte, o Rio Doce. Então ela era transportada em carroça. Tonéis, né? Que hoje dá atrás. Então, esses tonéis grandes na carroça, e o carroceiro amarrava mais ou menos o tonel ali com a lata, né? E tinha um portozinho ali, aqui mesmo, aonde é mais ou menos a ponte atual, né? Esta ponte vai para a ilha dos Araújo, né? Araújo ali, né? Então, era os carroceiros, alguns carroceiros. Então, vinha e fornecia. Então, eles iam lá abastecer. A água lá, encostava, dava uma ré, a carroça assim, e lá ele apanhava uma lata e enchia. Então, algumas famílias, né? Então, você comprava o tonel, 1 ou 2 tonéis. Então, vinha naquilo. E, de modo geral, tudo aqui é a casa. Estava no quintal e lá tinha já também tonel lá em cima para colocar a água lá no tonel, né? Mas vinha transportada pelas carroças, né? Era uma coisa tremenda. De vez em quando aconteceu, o meu tio mesmo perdeu o animal e a carroça, o carroceiro dele, o afastar, o animal, ele assustou e de vez em quando acontecia. E foi dando ré, e foi embora para a água baixa. Quando o carroceiro chegou lá, assim, sozinho, o maior aperto, né? Porque as coisas eram muito rígidas, né? Os empregados não tinham direito a nada, isso e aquilo. Chegou sem carroça, sem nada, e para contar esse meu tio, né? Era um homem assim, bem rígido, ele é exigente. Então, para contar o que o... Mas não é possível. E levou lá um espalhozinho do meu tio. Então, perdeu... o animal também foi para a água abaixo, né? E afogou, e amarrado. Não tinha como salvar, não tinha como. De vez em quando acontecia isso. Sob namoro, ela se chamava Dona Caçula. Ela tinha um poder de agregar os jovens e reuníamos, e ali saíam os namorinhos. Ela gostava muito de fazer piqueniques, passeio noturno. Até então, ela estava construindo a ponte do São Raimundo, e aquela ponte, quando foi construída, então eu me lembro que uma noite clara de luar, tinha ela organizou um passeio e nós fomos lá passear. Estava lá aquela turma toda rodeada, daí a pouco chegou o pai de uma menina. Vai pra cá, você não pode ficar aí. Dona Caçula falou, não, tá comigo, não tem problema, vou lá. Levou a moça. E a Dona Caçula sempre fazia essa parte de piqueniques, de encontro. O crescimento do distrito de Figueira era notório em toda a região. Os partidários de sua emancipação promoveram toda sorte de gestões junto ao governo do Estado para que a emancipação ocorresse no mais curto intervalo de tempo possível. Figueira do Rio Doce superava Peçanha em arrecadação fiscal e as perspectivas de desenvolvimento
se aplicavam na realidade da cidade, viabilizando assim a exploração dos recursos naturais da região, o comércio e a atividade pecuária. A fase que se abre com a estrada de ferro permite desenvolver o comércio, a extração da madeira, a produção de café. Então você tem várias atividades que se firmam, como atividade de carpintaria, pedreiros. Há uma diversificação maior de toda a sociedade, de toda a atividade econômica, uma maior divisão do trabalho. Essas modificações vão fazer com que formem interesses próprios em Figueira, e esses interesses próprios vão, então, reivindicar a emancipação em relação à Peçanha. Então vai se formar o Partido da Emancipação e depois do golpe do Getúlio Vargas, em 1937, o novo governador de Minas, Benedito Valadares, vai então conceder a emancipação do município. Os anos 30 determinaram o movimento político-militar que resultou no fim da Primeira República e originou-se da união entre políticos e tenentes, que foram derrotados nas eleições de 1930 e decidiram pôr fim ao sistema oligárquico através das armas. Obtendo sucesso em suas investidas, finalmente o grupo de militares exigiu a renúncia do presidente Washington Luiz e pouco depois entrou no poder Getúlio Vargas. Era a Revolução de 30. Para alguns na Figueira, era um sonho de mudança, para outros, algo desconhecido. Mas a partir da década de 20 e 30, o aumento populacional foi muito grande e aí daí já começam a surgir, vamos dizer assim, os primeiros sinais de um crescimento evidente, né, e de problemas até com a própria terra. Né? A partir da segunda metade da década de 20 e início da década de 30, com o crescimento do distrito, né, e com a presença de importantes pessoas, de importantes nomes aqui, que já se fixavam aqui e tinham propriedades aqui, né, então já começam os primeiros sinais de busca de emancipação do local. Né? O ápice, quer dizer, o início com muita propriedade, o ápice desse movimento pela emancipação se dá muito particularmente pela participação de alguns líderes daqui, políticos inclusive, na Revolução de 30. Em 1935, foi formado o Partido Emancipador de Figueira, chefiado por Gil Pacheco, destinado a comandar a luta pró-emancipação. Em 31 de dezembro de 1937, finalmente foi criado o município de Figueira, desmembrando de Peçanha, por ato do governador Benedito Valadares. O Brasil passava por um período autoritário, que ficou conhecido como Estado Novo, que teve início em novembro de 1937.
com um golpe liderado pelo próprio presidente Getúlio Vargas. Ao longo de 1937, Benedito Valadares estava dando total apoio a esse novo movimento antidemocrático que surgia. Neste mesmo ano, Benedito Valadares ganhava uma cidade com seu nome, uma homenagem prestada pelos emancipadores de Figueira ao interventor de Minas. Em 10 de novembro de 1937, a Figueira se torna cidade enquanto o Congresso Nacional era cercado por tropas da Polícia Militar e fachado. No mesmo dia, Vargas anunciou pelo rádio o início de uma nova era, orientada por uma nova Constituição. Começava ali o Estado Novo. Benedito Valadares era fascinado pelo poder e mais tarde veio a apoiar e integrar a ditadura militar. Era bem conhecido. Principalmente pelas inúmeras citações e referências relacionadas à sua cidade de Figueira do Rio Doce. Logo que foram emancipadas essas cidades, né, um dos mais importantes foi a primeira participação, pelo menos política, da minha mãe, em que participou com um presidente de república, que nem era presidente, era ditador, que era Getúlio Vargas, e recebi a visita dele, juntamente com o presidente do estado de Minas, que era o Benedito Valadares, e só tinha a construção ali boa, só tinha o Hotel Rio Doce, onde eles ficaram hospedados e tudo, e durante ali a organização do comício, eles da janela, olhando para o lado lá da estação ferroviária, ficava em frente, o Rio Doce, aquela coisa toda. O Benedito, dirigindo-se ao Getúlio, disse a ele que coisa engraçada, que numa cidade aqui em Minas, que foi colocado o nome do presidente Vargas, não estou falando nenhum desdouro para o presidente Vargas hoje, e que era uma cidade próspera, de gente evoluída e tudo e tal, e que botou o nome de Valadares numa cidadezinha que não era nada, como Figueira do Rio Doce, que não tinha uma rua calçada, não tinha nem energia, não tinha nada. E que então o Benedito dizia ao Getúlio que eles são premiados. Você vê, o nome do senhor foi para uma ótima cidade, eu botaram aqui nessa cidadezinha. E o Getúlio então virou para ele e disse assim: você saiu premiado e não está retribuindo a generosidade da vida de colocar seu nome aqui, porque esta com certeza será uma das maiores cidades do estado de Minas Gerais. Depois, o movimento interno vai dar ao município, propor a mudança do nome em homenagem ao governador Benedito Valadares, vai dar o nome de Governador Valadares para a cidade de Figueira. O Gil Pacheco, que foi um dos líderes desse movimento, outros, Justino da Conceição, engenheiro do Estado, foram contra isso. Mas a maior parte achou que com isso ia conseguir as benesses, as vantagens do governo, que é uma ideia muito boba, né? E aí acabou ocorrendo essa mudança do nome. Não pegou, o nome custou a se fixar. Acaba se fixando porque é um nome legal para todos os documentos. Mas é mais comum você ver, por exemplo, na cidade, firmas ou estabelecimentos com o nome de Figueira do que com o nome de Governador Valadares ou de Valadares. Mas todo mundo achou mesmo que Figueira do Rio Doce, Figueira era muito mais romântico, muito mais poético do que Governador Valadares. Eu não queria que fosse esse nome, não, Governador Valadares. Isso bateram contra mesmo, eu não queria que fosse Valadares, não, porque o Valadares quem é o Valadares? Ele foi um governo que não fez nada, porque que botar um nome da cidade que tinha o nome há quanto tempo assim, né? Figueira.
do Rio Doce. Era mais bonito Figueira do Rio Doce do que Governador. Isso houve mesmo. Bateram contra mesmo esse nome dele. Eu mesmo achei um absurdo na época, porque é um governador que pouco fez para Minas. Que eu acho que se fosse homenagem ao Conde de Valadares, né, que foi governador Valadares também, portanto, né, seria também apropriado, foi governador de 1763 a 1767, que eu considero um dos melhores governadores, um dos 3 melhores governadores que Minas Gerais já teve em toda a sua história, seria até uma homenagem, né, justificaria manter o nome, não pelo Benedito Valadares, de forma alguma. A transformação por que passa Governador Valadares nos anos 40 e 50 é espantosa. São inúmeros comerciantes, fazendeiros e profissionais liberais que se instalam na cidade que nasce em busca de fortuna. O tecido urbano que ameaçava ceder-se, revelando os fios com os quais vinham sendo tecidos, vai sendo recosturado de forma a configurar, mesmo que provisoriamente, uma imagem de civilização para a cidade que se projetava. A cidade de Governador Valadares foi o centro de toda essa história. E ela se beneficiou dessa história. E o fato de ter se tornado uma cidade populosa, bem estruturada, acabou protegendo a cidade e o município, até certo ponto, desse processo de decadência que vai ocorrer em toda a região. Porque o fato de você ter uma população, né, de 200 mil, 250 mil habitantes, né, isso já é uma grande força econômica. Então isso já tem em si uma força que faz com que ela se mantenha e possa continuar se expandindo. Em ritmos pequenos, em ritmo pequeno, mas, né, sempre presente. E a cidade é uma cidade que está super bem localizada, do ponto de vista da beleza natural, é um grande platô, né, o nome técnico é um terraço à margem do Rio Doce, plano, perfeito como sítio para se construir uma cidade, um entroncamento rodo-ferroviário que lhe dá uma posição dentro, né, do estado de Minas Gerais e na região sudeste importante, que acaba beneficiando. Uma cidade que tem um traçado urbanístico muito bonito, uma cidade que tem um nível de arborização e acidentes naturais que lhe dão beleza. É uma cidade que tem muitas vantagens, né? Só que é uma cidade que tem que pensar e construir o seu futuro, ela tem que se pensar no futuro, né? Em termos de futuro. O que vamos ser daqui 20, daqui 40 anos? E passar a construir esse futuro. Porque, na verdade, ela se beneficiou de um processo histórico anterior que acabou. E se ela não for capaz de reconverter, de mudar o sentido da sua história,
ela vai permanecer num processo vegetativo, num processo de falta de oportunidades de emprego, de renda, o que vai obrigar as pessoas a irem para os Estados Unidos ou a irem para outros lugares do Brasil. Valadares, de origem rural, é de madeireiro, que nunca foi fazendeiro. Então, Valadares não formou dentro da vocação de fazendeiros. Ela não formou dentro da vocação de gente da terra. E ainda teve um problema que é a desgraça da terra, que se chama herdeiro. E os herdeiros de Valadares, principalmente os madeireiros do pessoal, eles foram educados no outro mundo, até de consumo. Os pais achavam bom mandar os filhos para a capital, para estudar na capital, nos melhores colégios, dentro de outra economia de consumo, dentro de outro tipo de cidade, dentro de outro tipo de cultura. Então, aí que o cara vinha de lá, a cabeça dele não estava nada para campo. Mulher de fazendeiro vai para a fazenda com o maridão. Quer dizer, mulher de fazendeiro no Valadares não são muitas que vão. A cidade não vai oferecer para os seus filhos oportunidade de futuro. Então, se a geração anterior não pensou no futuro, e ela foi mais rica do que a de hoje, e ela criou uma riqueza e gastou e consumiu essa riqueza, não adianta a geração atual ficar lamentando esse passado. Cabe à geração atual reconhecer as suas dificuldades, reconhecer os seus problemas, mas reconhecer que tem um potencial. E esse potencial é a cidade de Governador Valadares. A gente vem falando assim, de uma maneira, vamos dizer, quase que idealizada e bastante envolvida pelo emocional de uma lembrança dos fatos de um modo geral. Agora, a ocupação, a questão da madeira, da mineração e da pecuária, extremamente extrativas todas elas, e com o fim no seu início ela tinha toda uma finalidade de se, vamos dizer, atender os interesses pessoais e próprios da economia particular, sem nenhuma preocupação com o coletivo, né? Atrás de quem vem extrativar, e quem veio a madeira, quem veio extrativar a pedra preciosa, então vem o outro tipo de homem que chega e constrói a cidade, que é o comerciante, que é o fazendeiro, que é a pessoa que vem para atividades fixas. Então, a verdade é que a vida do lugar tem que estar preparada para esse momento da alternação. Quando parar a economia de um, que sabidamente vai parar, porque ela é exaurível, a economia do outro tem que estar firme, segura. Só que nós não temos o hábito e costume de projetar essas coisas. Governador Valadares é uma cidade surpreendente, porque muitas vezes nós já ouvimos falar: governador Valadares vai parar, governador Valadares vai estagnar, governador Valadares já era. Isso não ocorre. Ela intermitentemente vai evoluindo, e eu costumo dizer que governador Valadares também é a cidade do apesar de. Então, apesar disso, governador Valadares também. Apesar daquilo, você não consegue identificar exatamente os fatores positivos e negativos, são negativos. Eles são difusos e com a tipicidade em que nós mesmos temos dificuldade em explicar. Eu não sei de onde que surgiu isso. O Valadares tem esse aspecto, né, meio negativo também. Ele não chega a ser... Aqui o povo não é bairrista, não. Mas há, assim, um sentimento meio egoístico em relação às nossas lideranças hoje. Eu acho que não era esse o espírito. Eu não entendo, não guardo esse espírito, não. Acho que os nossos pioneiros, realmente, eles foram mais abertos, mas uma segunda geração, acho que tentou se apropriar, e não exatamente os pioneiros, mas eu digo assim, acho que é uma terra de tantos forasteiros que, de repente, os segunda geração, etc., ou outros, tentaram fechar um pouco
para evitar talvez que se mudasse, né, a nosso ritmo, né, não sei. Mas eu acho que falta ainda as nossas lideranças hoje dar uma reciclada e ver qual é a cidade que nós queremos, porque a cidade que os nossos pais quiseram, eles construíram. Mas só que ela não é bastante para todas as gerações, né? Nossos pais e todos aqueles que com eles, né, que às vezes não vieram naquela época, mas construíram a cidade. Aí eu vi, pô, não, gente, isso aqui era mata mesmo. Eu vi essa aqui toda crescer, toda crescer. Eu não conheço a cidade, para te falar a verdade, eu não conheço a cidade. Ele cresceu tanto que agora cresceu demais. A hora que eu vou para esses bairros aí, que às vezes passo assim, passeando com os meninos aí, gente, mas como é que você cresceu? Cresceu demais. Em 1940, a população de Governador Valadares chegou a 5.734 habitantes quando se iniciou o grande boom da economia regional. O município se beneficiou da crescente exploração dos seus recursos naturais: madeira, pedras preciosas, mica, solos férteis. A paisagem urbana modifica-se rapidamente, transformando o antigo distrito de Paz na cidade polo regional. Em 1950, a população já era de 20.357 e 10 anos depois atingiu a espetacular cifra de 70.494 habitantes. O ritmo diminuiu desde então, mas continuou a crescer.
alcançando 125.174 habitantes em 1970 e 230.524 habitantes pelo recenseamento de 1991. Hoje, Governador Valadares se tornou uma cidade com sonho de metrópole e vida de província, e que nos últimos anos vem perdendo posição para outras cidades de Minas Gerais. Nossa população cresce e nós continuamos descendo no ranking de arrecadação do Estado. Nas últimas décadas, saímos da 6ª para a 18ª posição. O sonho da industrialização há muito já se foi, e hoje ainda vivemos do sonho americano. O empobrecimento e a falta de novas alternativas econômicas fazem de Governador Valadares um eterno sonho de progresso não realizado. Mas a cidade ainda é um ótimo investimento para o futuro. A memória é uma construção do futuro, mais que do passado.